Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Sala de Aula Estendida, o seu canal de educação continuada. Começaremos uma série de vídeos sobre como referenciar corretamente as obras que utilizamos em nosso estudo e pesquisa. Essas normas são baseadas na NBR 6023 da ABNT. Vamos começar! Os elementos essenciais de uma referência de livro são os seguintes: autor ou autores, título, edição, local, editora e data de publicação. Veja no exemplo. Temos aqui o nome do autor. Observe que nós temos o sobrenome, o último sobrenome do autor em letra maiúscula e o restante do nome abreviado. Poderia ser por extenso. O importante é que se mantenha um padrão. Temos logo em seguida o título da obra, Novela e Sociedade no Brasil. Observe que está em negrito. Logo após você tem a cidade, depois a editora e depois o ano de publicação. Esse é um modelo de uma referência de obra escrita, de um livro. Agora vamos referenciar o capítulo de uma obra, ou seja, o capítulo de um livro. Os elementos essenciais são autor ou autores, o título da parte, ou seja, o título do capítulo, seguido da expressão in. E logo em seguida a referência completa da obra. No final da referência deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte referenciada. Você pode colocar a paginação ou colocar capítulo 2, capítulo 3. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui uma referência completa de um capítulo. Temos aqui o nome do autor, que é Giovanni Romano. Romano é o sobrenome, portanto está em letra maiúscula. Logo em seguida temos o título do capítulo, que é Imagens da Juventude na Era Moderna. Em seguida nós temos a expressão in, que significa em, e vem o nome dos autores. No caso aqui são os nomes dos organizadores. Em seguida vem o título da obra, História dos Jovens 2. Por ser título da obra, está em negrito. Logo em seguida, a cidade, seguida da editora, que é a Companhia das Letras, o ano de publicação, 1996, e a paginação. No caso aqui, o capítulo desta obra vai da página 7 à página 16. Poderíamos colocar, ao invés da paginação, colocar capítulo 2 ou capítulo 3 e assim por diante. Vejamos agora como referenciar obras em meio eletrônico. Estamos cada dia usando muito mais a internet para nossas pesquisas, nossos estudos. Como referenciar obras que estão publicadas na internet? Em primeiro lugar, é importante lembrar que você tem que registrar o nome do autor, né, como costumamos fazer em referência de qualquer outra obra. Aqui nós temos o caso, o autor é Castro Alves. Alves é o sobrenome, em letra maiúscula. Em seguida, nós temos o título da obra, Navio Negreiro, está em negrito, porque é título da obra. Vocês devem conhecer esta poesia famosa de Castro Alves. Depois temos o local, que é o local onde esta obra está sendo divulgada, né? No caso aqui, o local, a cidade é Rio de Janeiro. E depois nós temos a editora, ou o site, ou a organização que está divulgando. No caso aqui é Virtual Books. Em seguida, nós temos o ano em que isso está sendo divulgado. Logo em seguida, você deve colocar a expressão disponível em, ou seja, esta obra está disponível em. Aí coloca-se o endereço eletrônico, o link, onde esta obra está hospedada. É importante lembrar que este link tem que estar entre esses dois sinais aqui, de maior e de menor. Em seguida, você escreve a expressão acesso em,
e coloca a data do acesso. No caso aqui foi 10 de janeiro de 2002. Observa a forma como você coloca a data. Esse é o padrão. Bem, agora vamos ver como referenciar periódicos ou revistas. Nós temos os elementos essenciais, que são o título do periódico, o local de publicação, a editora e as datas de início e encerramento daquela publicação. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui a Revista Brasileira de Geografia, é o nome da revista, toda em letras maiúsculas. Logo, nós temos a cidade, que é Rio de Janeiro, seguido pela editora, que é IBGE, e o ano de início de publicação desse periódico. Você observa que não tem ano de encerramento neste caso, porque esta revista continua sendo publicada. Nós aprendemos a referenciar o periódico, ou seja, a revista. Agora nós vamos aprender a referenciar os artigos publicados nessas revistas. Quais são os elementos essenciais? O nome do autor ou autores, o título da parte, ou seja, o título do artigo ou matéria, o título da publicação, que é o nome da revista, é muito importante, depois o local de publicação, que é a cidade, a numeração correspondente ao volume, ou ano, fascículo ou número, a paginação inicial e final, e depois podemos também acrescentar o intervalo de publicação ou qualquer outra particularidade. Poderia ser, no caso, mensal, bimestral, trimestral. Vamos ver um exemplo que fica mais claro. Nós temos aqui a referência completa de um artigo publicado numa revista. Começamos primeiro com o nome do autor, como sempre fazemos, ao referenciar uma obra. O autor aqui é V.R. Costa. Costa é o último sobrenome, está em letra maiúscula. Temos depois o título do artigo, que é A Margem da Lei, seguido pelo subtítulo, que é o Programa Comunidade Solidária. Depois disso vem o nome da revista, que é Em Pauta, seguido aqui com uma informação complementar, que é a revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Seguido logo pelo local, que é Rio de Janeiro, o número, fascículo, número 12, a paginação onde se encontra o artigo, que é a página 131 a 148, e o ano que está sendo publicado. Observe uma coisa que é diferente das outras referências que fizemos anteriormente. Quando referenciamos livros, nós colocamos o título do livro. No caso, colocamos o título do livro em negrito. Aqui nós temos o título da revista, o nome da revista é em negrito. No caso, a revista é Em Pauta. Essa referência pode ser abreviada. Nós podemos colocar o nome do autor, o título da obra, seguido pelo nome da revista, Em Pauta, vírgula, a cidade, Rio de Janeiro, o número do fascículo, a paginação e o ano. Muito bem, espero que essas orientações tenham te ajudado. Para mais orientações, assista os próximos vídeos. Até lá!